o Senhor me livrou. Agora fala com alguém, olha bem o que você está dizendo. Pensa o que você está dizendo. Você está dizendo que o Senhor te livrou. Se você está falando de uma coisa tão profunda, tão poderosa, que quebra cadeias, é melhor você falar isso com muito mais verdade e fé no teu coração. Vamos lá de novo? 1, 2, 3. O Senhor me livrou. Amado, eu quero falar desse tema em Atos 12, 1 a 16. Você já percebeu que é uma leitura longa. Mas na leitura o Espírito Santo já vai começar a falar com você. Então me acompanhe, mas já vá assim, vendo quanto essa verdade de um livramento que Deus deu ao apóstolo Pedro, e o quanto essa verdade hoje vai te despertar, literalmente, como Pedro foi despertado, dentro de uma prisão. Você vai ser hoje, um despertamento virá sobre a tua vida, sobre esse ministério que age no mundo espiritual, livrando até hoje, como os anjos de Deus que continuam trabalhando até o nosso tempo. Vamos lá. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para fazer o que com eles? Vamos maltratar. Fazendo passar fio da espada. Quem que foi o primeiro a morrer aqui dos apóstolos? Tiago. Então, para você um dia passar na prova, se alguém te perguntar, qual o primeiro dos 12 apóstolos que morreram como mártires da época, foi o apóstolo Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, parece até estranho, né? Mas como que foi? Agradável aos? Quer dizer, Tiago morre e se tornou uma coisa o quê? Agradável. Alguém se alegrou com a angústia de outro. É claro que isso não acontece nos dias de hoje, né? Prosseguiu prendendo também a quem? Por que ele prende a Pedro? Porque ele percebe que se o povo ficou feliz com a morte de Tiago, ele pegou, tinham 12 apóstolos, ele falou, vou pegar mais um. Eu vou começar a matar apóstolo agora, porque está tudo muito bom aqui. Herodes se empolga. E eram os dias dos pães ázimos. Se é pães ázimos, querido, que era porque da Páscoa, tá? Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados. Quanto que isso dá? Faz a conta aí. 16. Então 16 soldados romanos cuidando de um homem. Que loucura, né? Era especial esse prisioneiro, né? Para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo, depois de que dia? Da Páscoa. Por quê? Ele prendeu no início da semana e disse, olha, quando terminar os 7 dias da festa, eu vou liberar para o povo matar Pedro. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração o quê? Incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, aqui você já tem uma chave de Deus para a tua vida. Quando a igreja ora, tudo muda. Você crê na oração da igreja, irmãos? Isso é fantástico. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, quer dizer, passou a Páscoa, né? O que Pedro estava fazendo, irmão? Aí não dá, né? Como é que dorme com um barulho desse? Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Então você contou 16, né? Agora deu mais quantos? Mais 2, 18. Porque é muito claro que esses 16 faziam um turno de 4 em 4 soldados, de 4 em 4 horas. Então agora, mais 2 soldados acorrentados a 2 cadeias. Então ele tinha um soldado de cada lado preso nas correntes com ele. Então ele dormia preso a 2 soldados. Parece um prisioneiro importante mesmo. E sentinelas à porta, quer dizer, no mínimo mais 2. Então nós estamos falando já de 20 soldados romanos cuidando de um homem só, porque Herodes queria matá-lo depois da Páscoa. Os sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o que, igreja? Me acompanha aí. Veio um anjo do Senhor. Você crê no ministério dos anjos? Eu creio no mover de Deus hoje aqui, irmãos. Você está meio incrédulo hoje. Oh, meu Jesus. Aumenta essa fé da igreja, Senhor, em nome de Jesus. Aumenta essa atmosfera aqui. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias, o quê? Caíram das mãos. Você vê? Ele estava preso entre 2 soldados romanos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça, quer dizer, veste a roupa, calça sandálias, e assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo seguia,
não sabendo que era real. Olha a situação do apóstolo. Ele não sabe estar sonhando, não sabe o que está acontecendo, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, ainda tinha um portão de ferro cuidando ainda, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, vamos falar juntos? Caindo em si, de novo. Sabe o que ele diz agora? Ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo. Presta atenção, o anjo livrou de Herodes e segundo, de toda. Então havia expectativa do povo de que ele naquela manhã ia morrer. Eu não sei qual que é a expectativa do povo ao teu redor, a teu respeito, mas pode acreditar, quando você tem sucesso, tem uma expectativa do povo que você tenha sucesso, que você caia, que você morra, que você desista. Mas Deus livrou Pedro de Herodes e também dessa expectativa das pessoas ao redor, de uma população que queria vê-lo aquele dia acabado. Mas Deus teve que frustrar a expectativa do povo. Deus vai frustrar a expectativa do povo a teu respeito. Deus vai frustrar a expectativa do povo a teu respeito, meu amado. Eu não preciso nem ser profeta, eu estou apenas citando a Bíblia, que sempre quando Deus te abençoa, porque era assim que Pedro estava, a igreja estava pujante, crescendo, era um mover de avivamento tremendo, mas o povo não estava gostando do que estava acontecendo, principalmente os religiosos, os judeus religiosos. Eles gostaram do que Herodes fez, matou Tiago, mata Pedro também, prende João em Pátimos. Nós queremos que esses apóstolos acabem, que essa igreja feche, mas o anjo entrou, meu irmão. Tem muita expectativa contrária a você, mas o anjo vai entrar na tua causa. Ah, meu irmão. Aí fala, toda a expectativa do povo judaico, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro. Olha bem, irmãos, essa igreja, esse povo dessa célula, estava orando pela libertação de Pedro. Pedro foi liberto pelo anjo e agora bate na porta da célula, da igreja. Quando vem uma empregada, a Rod, ela vem atender, ela nem abriu a porta, ela ouviu a voz, porque Pedro já estava acostumado com a voz de Pedro ali. E ali estava junto ao portão. Aí veja bem, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão, do portão. Eles lhe disseram o quê? Estás o quê? Irmão, você ora para um negócio, Deus faz, você acha que Deus não fez? Você está louca, falaram para ela. Ela, porém, persiste em afirmar que assim era. Então disseram, é o anjo dele, é o seu anjo. Nele não, é um anjo dele que está na porta, ele está preso. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram o quê? Irmão, tomara que você leve esse susto também com o teu milagre. Tomara. Daquilo que você pensa que é improvável Deus fazer na tua vida, vai bater na tua porta e você vai dizer, não acredito. Dá uma salva de palmas aí, meu amado. Ei, glória a Deus. Se eu pudesse resumir toda essa história em uma frase, seria essa frase: o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo no céu. Se eu pudesse resumir a minha mensagem em apenas uma frase, eu resumiria nessa frase: o anjo foi lá realmente buscar Pedro na prisão, mas foi a igreja, a oração da igreja que foi buscar o anjo no céu. Porque a gente pensa no milagre que Pedro foi liberto, mas não sabemos como ele começou. Por que você está aqui hoje? O que trouxe você para esse ambiente? Será que só as suas necessidades? Será o que de fato nos une, querido, como igreja? O que faz você estar dentro de uma célula, orando, estudando a Bíblia, junto com seus irmãos, lá no bairro que você mora, ou em algum outro lugar que você veio?
que faz alguém sair da sua casa numa terça, numa quinta-feira, em uma sexta, que você podia estar saindo para jantar, e você vai para uma célula, querido, para orar por causas, para colocar os seus filhos diante de Deus, para clamar a Deus por um milagre na sua vida? É porque você aprendeu exatamente isso. O anjo pode trabalhar na sua causa, mas é a oração que vai buscar o anjo no céu. Se não houver, dá um amém mais alto aí. Se não houver essa unidade nas células, se não houver essa unidade no culto, se não houver a intercessão dos intercessores da montanha, aqui na sala da intercessão, se não houver oração, nada vai acontecer. Nós vamos nos reunir como igreja, vamos ver os irmãos, abraçar os irmãos e dar tchau para os irmãos, e a nossa vida não sofrerá nenhum impacto de mudança. Mas aqui é uma igreja, um lugar onde tem oração. Inclusive a tua célula é um lugar onde tem oração. Agora, o que significa isso? Quando eu leio essa história, você é transportado para duas dimensões: a natural e a espiritual. Pois em todo tempo nós vamos perceber uma batalha de poder acontecendo. Uma parte, Herodes. Quem é a pessoa? É bom você lembrar desse nome, tá? Herodes era o príncipe de Jerusalém, era o líder de Jerusalém, era o tetrarca. Um líder mandado por Roma para poder dominar sobre Israel. Ele era a última palavra. Então, Herodes, com título de tetrarca. De outro lado, a igreja, que estava crescendo muito, pois apesar da maldade dos antecedentes de Herodes, ele carrega um histórico pior do que os antecedentes dele. As artimanhas, as intrigas que ele forma, ele queria se tornar famoso pela maneira ruim, da maneira que ele tratava. Ele era poderoso, ele era reverenciado. Herodes chegou um momento, quando ele morre, ele se veste com roupas douradas, todas como ouro, e ele morre comido de verme, mas na verdade ele queria ser como Deus, ele queria ser adorado. Mas antes disso ele faz muitas coisas ruins. Ele manda cortar a cabeça de João Batista, ele manda cortar a cabeça do Tiago, que é um dos 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus. Ele manda João para morar e para ser exilado na ilha de Pátimos, porque ele começa a perceber que os seus atos contra a igreja agradavam o povo, e ele começou a perceber que não precisava motivo, bastava fazer o mal para a igreja, fazer o mal para os apóstolos, que o povo reverenciava como alguém importante. Então você descobre aqui que Tiago, claro, o primeiro decapitado, João exilado, aqui percebe que Pedro está preso, ele já tem um presente para o povo, ele está dizendo o quê? Quando terminar a Páscoa eu dou um novo presente para vocês. Herodes, ele morava normalmente em Cesareia de Filipos. Todos esses líderes de Roma, quando você for lá em Israel, você vai comigo nessa praia, nesse local chamado Cesareia de Filipos. Você vai ficar abismado com o que os romanos, do ponto de vista positivo, ele fala agora, com a inteligência que eles tiveram para construir um palácio que tinha sauna naquela época, piscina de água aquecida, que tinha lugares extremamente confortáveis, que era Cesareia de Filipe, um porto onde chegava tudo que vinha da Europa. Então isso fica mais ou menos 80 quilômetros de Jerusalém, um pouco menos. E ali eles moravam. Quando tinha Páscoa, quando tinha as festas, o que esses homens faziam? Subiam para Jerusalém, e eles ali então passavam a temporada nesse local. Herodes estava exatamente ali nesse período, como quando Jesus morre há 10 anos dentro desse acontecimento. Quem está comigo até aqui, diga amém. E ali acontece, querido, que Herodes, esse tetrarca, ele tinha um presente para dar para o povo. Qual era? Daqui a uma semana vocês vão ver, eu vou entregar mais um apóstolo na mão de vocês. E o povo esperando. Só que o anjo entra na história. Só que o anjo intervém. Havia passado 10 anos que Jesus tinha sido crucificado. Vocês devem se lembrar que 10 anos exatos, porque Jesus foi crucificado na Páscoa. Então havia 10 anos mesmo que havia acontecido algo tão grande na história da humanidade. Mas em 10 anos a igreja de Jesus cresceu tanto. O evangelho havia chegado na Ásia Menor, havia entrado em vários países. Na época o poder de influência não era tão grande, porque não se sabia o tamanho do mundo. Mas se entendia na época que o evangelho já estava sendo pregado em todo o território mundial. Então eles estavam pujantes, grandes, a igreja estava muito forte. O evangelho tinha atingido muitos territórios. Até então,
Os 12 apóstolos foram levantados para representar as 12 tribos. Por isso, quando o apóstolo morre, tem que ter substituído. Mas agora, como a igreja havia aumentado o seu número de testemunhas, quando Tiago morre, sobrou 11, não substituíram Tiago. Quando João é levado a ilha de Patmos, não substitui João. Se Pedro morre, não substituía. Por quê? Não precisava mais substituir apóstolos, porque a igreja estava tomada de testemunhas poderosas. Você está me entendendo, amado? Já não era mais só os apóstolos que pregavam. O povo já pregava, as células funcionavam. O povo fazia reuniões nas casas. Então não tinha quem segurasse a igreja mais, porque a perseguição vinha, mas talvez parava aqui uma célula, parava outra igreja, matava um apóstolo, mas não tinha quem segurasse o crescimento da igreja. E isso era algo que irritava as pessoas, mas ao mesmo tempo era um propósito, era algo que Deus estava realmente fazendo naquele tempo. Você não pode se assustar, querido, quando o ódio vem contra você, porque o ódio que vinha contra a igreja, que vinha contra os apóstolos, não era nada calculado, não havia um motivo claro, era simplesmente um ódio. Eu não sei se aconteceu com você, comigo algumas vezes, alguém chegar para você e dizer assim: olha, hoje eu posso falar, mas quando eu te conheci eu tinha raiva de você. Aí você assim, curiosamente fala assim: mas me dá um motivo. A pessoa vai dizer: não tem. Eu olhei para a tua cara e não gostei de você. Eles dizem que o santo não bate, né? Mas na verdade o que acontecia é que o povo, eles estavam vendo as suas realidades sendo mudadas. Toda a casa tinha um convertido já. Era um jovem convertido, era uma mãe convertida. Alguns não podiam assumir, como o caso, a mãe de Timóteo, por exemplo, a avó de Timóteo. A Bíblia mostra claramente, o pai dele não era convertido, mas você começa a perceber que o evangelho foi tomando. Então, como houve aqui, a igreja estava no auge, os apóstolos estavam crescendo, tudo acontecendo. Mas quando o sucesso é evidente na sua vida, pessoas se sentem ameaçadas e criam inveja a seu respeito. E o que estava acontecendo, isso é que causou uma grande perseguição. Porém, Herodes, ele decidiu o quê? Perseguir os membros da comunidade messiânica. Jerusalém estava cheia, como eu disse, era a época da Páscoa. Tiago já havia sido morto. Mas é interessante que, se você é um pouco curioso, abra comigo em Mateus capítulo 20, versículo 20 a 22, só para você perceber que Tiago e João, eles pediram isso antes. Eles tiveram a conversa íntima com Jesus. A sua mãe, inclusive, talvez sem discernimento, encorajou os 2 filhos a buscar posição. Isso não existe mais hoje, mas na época existia. O que era o caso? Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, exatamente os 2, Tiago e João. E adorando, pediu-lhe um favor. Olha o favor que ela pede. Perguntou a ele, para Jesus, tá? Que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem. Olha o pedido da mãe, irmão. Olha o pedido da mãe. Meu Jesus, um à tua direita e outro à tua. Porque ela estava achando que ser 12 de Jesus, ser discípulo de Jesus, era posição abençoada. Oposição política, posição abençoada assim, posição de que tinha uma projeção maravilhosa. O que Jesus respondeu? Lê aí, está aí ou não? O que Jesus respondeu? Não sabeis o que pedir. Ela sabia o que estava pedindo? Sabia não, irmão. Tem gente que não sabe o que está pedindo. Tem gente que não entende quando pede algo para Deus. Podeis vós beber o cálice que eu estou a beber, para beber? Olha a pergunta de Jesus. Sabe o que responderam os 2? Os 2, porque está no plural, né? O que os 2 responderam? Podemos. Eu ia falar, naquela hora eu já ia dar um passo atrás e falar: não, para aí, né? Não é tanto, eu queria, mas já não quero mais, né? Porque olha estranho, querido, uma mãe chamar 12 de Jesus e levar para Jesus e falar assim: olha, eles estão trabalhando tanto aqui nessa igreja, estão fazendo tanta coisa, o senhor não dá para promover eles, não? Não dá para o senhor colocar eles assim numa posição mais que, sei lá, as pessoas, porque sentado lá direita e esquerda, irmão, para mim, é alguém que vai ter uma posição fantástica, né? Aí Jesus falou: a senhora não está sabendo o que você está pedindo, a senhora não está entendendo. Aqui não é uma empresa, aqui não é um governo político. Você está pedindo uma coisa para eles que parece que você não está amando os seus filhos, não.
Parece que você está pedindo um negócio para eles que parece que você não está entendendo o que vai acontecer. Aí Jesus dá uma chance. Vocês vão poder beber o cálice que eu bebo? Os dois falaram juntinho, podemos. Irmão, está feito então. Está feito aqui a história. Você vai descobrir o que aconteceu. Quando você lembra disso, eles pediram a posição, mas Jesus deixou claro que não podia haver glória sem o quê? Sofrimento. A pergunta foi, vocês podem beber? Eles falaram, podemos. Eles responderam, inclusive, com muita ousadia. Por certo, eles não sabiam o que estavam pedindo, não sabiam o que estavam dizendo. Aí você descobre por que Tiago foi o primeiro a ser morto e João foi o primeiro a ser preso. Porque eles não sabiam o que estavam pedindo. Eles acharam que estavam pedindo poder, posição, status, reconhecimento, honra. Jesus falou, deixa os seus filhos aí, não mexe com eles não. Não, eles podem sim beber o teu cálice. Foram os primeiros mártires da história. Amém, apóstolo, porque Deus a partir deles fez uma grande obra. Mas talvez eles nunca imaginaram que o que eles estavam pedindo era para ser preso. Eles estavam pedindo era para sofrer. Eles estavam pedindo porque a morte de cabeça cortada é humilhante. Eles estavam desonrando e morrendo numa morte onde a mãe deve ter olhado e falado, meu Deus, meus filhos, eles iam ser honrados por Jesus, eu não entendi, eles estão sendo mortos 10 anos depois, um e o outro está sendo preso, eu nunca mais vou ver meu filho. Então, cuidado por aquilo que você pede para Deus, porque existem coisas que você pensa que tem a ver com a sua maneira de pensar, com o conceito natural. Aqui, quanto mais você sobe, mais você desce, querido. Que silêncio é esse? É porque a gente tem que pensar um pouco nisso, né? A gente tem que pensar um pouco nisso. Apóstolo, mas eu estou disposto a tomar esse cálice, então seja bem-vindo. Só que se prepare para isso. Se prepare para o que vai acontecer, porque na primeiro embate, eu não aguento, vou sair da igreja, eu não aguento, está muito difícil, apóstolo. Por quê? Porque talvez você não entendeu que tem um cálice para beber, tem um batismo de sofrimento, tem uma exposição para fazer. Mas a minha mensagem não é essa hoje, é apenas que você olhe e diga, Senhor, me dá discernimento, de fato, para qual propósito o Senhor tem na minha vida. Se você ler em Apocalipse 9, vai ver, eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me, na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. É muito bonito, é poético, é maravilhoso ler isso aqui, hoje, mas quando ele estava lá, você tem noção das crises? Meu Deus, eu sirvo ao Senhor, eu sou testemunha de Cristo, eu sou um dos 12 apóstolos levantados por Jesus nessa terra, e eu termino minha vida numa ilha escondida. Hoje é lindo ler Apocalipse, que foi escrito pelo João, porque foi maravilhoso o final, Deus honrou. Mas o que eu quero mostrar para você, querido, que esses dois não morrem ou são presos aleatoriamente. Como dormir no meio dos opressores? Vamos falar juntos? Como dormir no meio dos opressores? Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Como dormir no meio dos opressores? Porque eu sempre digo uma coisa, querido. Quando eu vejo alguém muito tranquilo no meio de um povo desesperado, eu falo isso já há muitos anos. Faz parte, inclusive, do meu seminário que eu dou para lideranças desse Brasil afora, cuidando de pastores. Quando eu vejo uma pessoa muito tranquila no meio de um desespero, para mim são duas coisas. Ou ele não tem responsabilidade nenhuma, ou esse indivíduo sabe alguma coisa que eu não sei. Você está entendendo, amado? Se você vê, está todo mundo correndo e tem alguém assim, assoviando. Você está na empresa, chegou, a casa está caindo, o patrão disse, é hoje, vai acabar. Aí tem um sentado lá no canto, lá você fala, ou esse indivíduo é um indivíduo mais irresponsável que eu conheço nessa terra, ou esse indivíduo sabe alguma coisa que eu não estou sabendo. O caso era esse, irmão. Pedro estava dormindo, 2 guardas romanos, um de cada lado, prendendo o braço dele. 2 sentinelas em cada um dos portões e mais o portão de ferro. E 16 soldados intercalando, de 4 em 4 horas, 4 soldados em cada 4 horas. Ali pronto. Deixa eu te dar um dado, querido. Quando um soldado romano perde um prisioneiro, a pena do prisioneiro vem para ele. Então você tem noção como esse pessoal trabalhava direitinho? Você está entendendo ou não? Se um soldado romano perde um prisioneiro, esse prisioneiro aqui tem uma prisão perpétua, perdi ele, o soldado é preso no lugar dele. Se ele vai morrer amanhã, o que vai acontecer? Eu é que morro amanhã. E foi o que aconteceu com eles.
Então esse pessoal não brincava não, eles estavam guardando aquele prisioneiro com a própria vida deles, porque eles sabiam que se perder esse prisioneiro, eu pago pelo que foi condenado ou dado a ele. Então eu digo uma coisa, Pedro tinha uma convicção, no caso aqui, ele tinha uma convicção que ele carregava há muito tempo. É interessante, eu vou te dar um dado aqui, que ele está em João 21, 18 a 19. Vamos rapidinho só nesse texto. Em verdade te digo, que quando era mais moço, Jesus falando para Pedro, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Agora vê a próxima frase aí, cadê ela? Olha lá, por onde queria. Quando, porém, fores o quê? Eu nem vou ler o resto, porque aqui eu tenho um contexto. Mas Jesus falou o quê? Quando fores velho. Irmãos, ele ouviu isso um dia, em outro momento. Ele era ainda jovem, nos 12 de Jesus. Jesus está falando para ele sobre como ele morreria no futuro, que chegaria um dia na velhice dele, que alguém pegaria na mão dele, ele não podia mais resistir. Ele morreria realmente, mas ele sabia que ia morrer velho. Então, irmão, como se dorme no barulho desse? É que ele ainda estava novo ainda. Então, amanhã, Herodes, com 16 soldados, mais os outros escoltas, eram 20 a escoltar ele para morrer. Ele deve ter pensado assim, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei como Jesus vai resolver esse problema. Só que Jesus me viu velho. Então, amanhã eu sei que eu não morro. Você está entendendo ou não, amado? Conhecer o teu futuro te traz paz no teu presente. Quando você sabe sobre o que Deus falou a teu respeito. Muita gente está desesperada e você está cuidando da sua vida. Você está fazendo as coisas, porque você sabe quem é você sabe o que Deus tem para a tua vida, não é o apóstolo Joel que falou, é Deus que falou com você. Está vendo, irmão? É o Senhor que falou. Então, eu amo poder abençoar você, mas existem coisas que não tem a ver comigo na tua vida, tem a ver com você e o teu Deus, que é o mesmo Deus que é o meu Deus. Então, o que traz a tranquilidade na hora dessa? Por mais que a minha palavra te encoraje, te levante, não é ela, é a convicção que você tem de quem é você, a convicção que você tem do que Deus lhe prometeu. Então, como se dorme na hora como essa, ele lembrava, Jesus falou um dia que eu vou ficar velho. Amanhã, Herodes está falando que eu vou morrer. E Jesus me viu velho. Qual palavra que eu fico? Irmão, tem hora que a gente fica de Herodes. Tem muitos dias da nossa vida que a gente ouve mais os Herodes do que o Jesus. A gente ouve mais o que está sendo dito a nosso respeito do que o que Jesus falou a nosso respeito. 16 soldados, eles se revezavam. Era um prisioneiro que ele está disposto a realmente fazer de um jeito que ele não quer perdê-lo. Então, eu não sei se Pedro estava acorrentado aos soldados ou se os soldados estavam acorrentados a Pedro. O que você acha? Porque na perspectiva humana, Pedro é que está preso. Mas na perspectiva do céu, os anjos estão dizendo, coitado daqueles soldados que estão presos ao apóstolo. Porque ninguém prenderia aquele homem que estava debaixo de uma palavra de Jesus, querido. Podia até mostrar ele numa prisão, 16 soldados revezando, 2 de cada lado segurando ele, mas do céu, quando olhava, dizia, coitado dos soldados. Para quem olhava, coitado de Pedro. Porque tudo depende de onde você olha e como você olha, querido. Porque os opressores que vêm contra você, o céu está dizendo, coitado desse que se levanta contra os ungidos de Deus, contra os servos de Deus. Quem está recebendo essa palavra, irmão? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Há momentos que Deus concede aflição sobre sua vida para evoluir sua vitalidade e ajustar o seu contentamento. Presta atenção nessa frase, porque existe esse momento, querido, que Deus ele quer ajustar o seu contentamento. Tem hora que a gente perde um pouco a gratidão, a gente perde um pouco o amor à vida, a gente perde um pouco o acordar respirando, dizendo obrigado que eu estou respirando. Então parece que após uma aflição, a gente começa a dar valor a coisas que a gente há muito tempo não dava. Parece que após o momento de dor, aquele dia que você passou um dia doente, parece que outro dia você acorda bem e fala assim, meu Deus, eu não lembrava como é bom ter saúde. É um sentimento que parece que a gente precisa ser acordado, despertado o tempo todo. E existem momentos de aflição que ele provoca isso em nós. Pedro ele foi preso, pois depois da morte do amigo dele. Tiago era amigo de ministério. Ele era um dos 12 de Jesus. Ele é preso, ou seja, ele sabia muito bem que se Herodes matou Tiago, eu vou morrer amanhã. É natural ele ouvir isso. Não estava fácil, não estava muito fácil acreditar debaixo de um contexto desse. Não é fácil dormir, querido, debaixo de uma situação dessa. Era a terceira vez que Pedro estava preso. Só que nessa, nunca tinha acontecido o que aconteceu.
Um dos 12 estava morto. Então ele podia muito bem dizer, acho que minha hora chegou. Mas ele tinha uma palavra de Jesus dentro dele. Ouça o que Jesus diz, o Deus diz para nós, querido, em Provérbios 11:8. Preste atenção nesse texto. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O justo, porque o perverso provoca angústia no justo, mas Deus vem e o livra. E aquele que provocou angústia é o que vai receber a mesma angústia que ele provocou na vida do outro. Não fique em silêncio não, que eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Você está entendendo? Não fica preocupado não, irmão, porque você não provoca angústia em ninguém. Me ajuda aí, Jesus. Brasil está vendo a gente hoje aqui, dá um amém, irmão. Então, você não provoca angústia na vida de ninguém, provoca? Não. Então não preocupe com isso. Mas o que o texto está dizendo? Quando uma pessoa provocou angústia em você, Deus vai te libertar da angústia. Só que aquele que provocou angústia vai viver a tua angústia. Ah, apóstolo, está sendo macumba isso? Não, irmão. A gente não está desejando isso para ninguém, eu tenho certeza. Mas é o contexto do reino espiritual. A gente não está dizendo, está vendo? Vai sofrer agora. Não, não é isso, irmão. Pelo contrário. Porque tem outro provérbio para te ensinar. Não se alegre muito quando Deus está tratando de alguém. Estou parafraseando. Porque Deus pode se arrepender e fazer com você. É um outro provérbio. Leia o livro do Bispo Leitos, né? Tem provérbios fantásticos, né, Leitos? Fantástico. Então, provérbios não dele, né? De Salomão, mas que ele traz o entendimento. Então, o que acontece, querido? Você descobre que o processo aqui está em andamento. Pedro está preso. Tudo indica que amanhã é o final. Só que ele tem uma palavra. Irmão, você tem uma palavra. Quando a noite está dizendo que tudo vai mal, mas você tem uma palavra. Então você tem que entender que algo vai mudar a tua história. Então aqui acontece exatamente esse fator. Olha, a segunda coisa que eu quero ensinar para você. Quando a igreja olha para cima, o que acontece? Ah, irmão, vamos falar, vamos lá? Quando a igreja olha para cima, Deus olha para baixo. Dá uma salva de palmas a isso, irmão. Ah, meu amado. Eu quero primeiro ler 1 Pedro 3,12. Depois eu quero te mostrar uma coisa. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Você sabia que Pedro está citando um salmo? Deixa eu te mostrar. É o Salmo 34,15. Pedro está citando um salmo. Esse aí. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Pedro não citou, ele não está escrevendo um texto novo. Quando Pedro escreveu o livro de 1 Pedro, ele está se lembrando dessa noite, nesse texto. Ele está se lembrando dessa madrugada. O que ele passou fez ele lembrar do salmo. E ele depois escreve. Ou seja, está dizendo, aconteceu na minha vida também. Deus me livrou. Do mesmo jeito que Pedro lembrou o salmo de 1.500 anos antes dele, lembre do texto de Pedro 2.000 anos depois dele. Ou seja, do mesmo jeito que a palavra se cumpriu na vida dele, essa palavra vai se cumprir na sua vida hoje. Então essa noite, essa metáfora, esse ambiente que Pedro está, lembra de uma coisa: quando a igreja olha para cima, Deus olha para baixo. Irmãos, a gente precisa lembrar dos conceitos. A gente se perde nesse humano, nessa humanidade, nesse mundo, nessa razão, nas coisas. A gente começa a achar que a gente vai resolver as coisas no braço forte, no poder do braço, no poder da influência. A gente acha que a gente tem um poder humano. Irmãos, a igreja tem poder no céu, poder sobrenatural. É lá que acontece. A gente tem que acordar para isso. A igreja decidiu orar. O texto é lindo. Vamos lá, 12:5 de Atos. O texto é lindo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração que? Incessante a Deus. Quer dizer, Pedro está preso, mas a igreja está orando. Irmãos, não subestime a oração da tua igreja. Ah, irmão. Lá no céu você vai pegar vai ter tempo, né? Você vai pegar um controle remoto assim, vai passar a sua vida. Você vai lembrar de algumas horas que Deus te livrou por causa da intercessão dessa igreja. Por causa da oração lá na tua célula. Sabe aquela sua célula que você frequenta? Porque crente que vem à igreja só, às vezes não está numa célula, querido, lhe falta algo. Porque eu posso chegar o máximo próximo de você, mas eu não consigo tocar todo mundo.
Numa célula você ouve a pessoa fazendo pedido de oração. A pessoa traz a causa do filho dela. Ela traz o papel daquilo que ela está vivendo, seja algo que está passando por uma crise de saúde, o que quer que seja. Ela traz o exame dela e coloca ali na mesa. Gente, vamos orar aqui agora. Aqui na igreja dá, mas não é a mesma coisa, é diferente. Então você descobre aqui, querido, que a intercessão aqui, a oração, ela provoca algo inusitado. Agora a pergunta que eu faço a você, parece simples a resposta: vamos a Deus ou vamos a Herodes? Parece simples a resposta, mas não é tão simples, irmãos. Não é tão simples assim. A gente vai para Deus ou vai para Herodes? Me vem aqui na frente aqui, 1, 2, 3, 4 homens aqui, 4 pastores, vem cá, me ajuda aqui. Pronto, está tudo aqui na frente já. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Fábio, você vai ficar lá naquela ponta lá. Rodrigo, fica naquela ponta de lá. Leite, fica naquela ponta de lá. E Rafael fica aqui, ó. Fica aqui, onde eu estou aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção aqui, irmãos. Lembra da frase? O anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo no céu. Põe a frase aí, vamos lá. O anjo chamou Pedro aonde? Mas foi a oração que foi o quê? Anjo no céu. Então vamos colocar. Fica mais ali perto do púlpito, Rafael. O que acontece? O Leite, ele tem uma causa. Algo que ele está assim, meu Deus, eu preciso de ajuda de Deus. Eu preciso resolver. Eu preciso que Deus me dê um livramento essa semana. Ele é muito tentado como homem, como eu também sou, e nós somos. Fazer o quê? O Rafael é o Herodes. Ali onde o Fábio está, é onde está o céu. E você vai descobrir que lá é a sua causa, onde o Rodrigo está. Ali é Pedro preso, no nosso contexto bíblico. Só que eu estou trazendo para hoje. Então, a igreja está aqui com uma causa. Pedro está preso. Herodes, apesar de ser um líder muito duro, mas ele é vaidoso. Se a igreja aqui faz uma reunião e faz uma massa de gente, e vai até Herodes, o que vocês acham? E fala assim: o senhor está olhando só um lado do povo, só que nós somos uma grande parte hoje também. E começa uma briga o quê? Política. A gente vai até ele e a gente vai falar: não, a gente não aceita, o senhor prendeu o apóstolo errado, e o senhor está só agradando uma parte da população, mas tem uma parte, porque 10 anos, irmãos, eu te garanto, a igreja de Jerusalém estava enorme, influente. Eles podiam fazer uma massa, reunir todas as células, vamos todo mundo, vamos lá na casa da Herodes, nesse período estava morando em Jerusalém, e vamos lá em Herodes, e a gente vai fazer um confronto, vamos fazer pedido, fazer baixa assinada, nós vamos resolver esse problema, porque nosso alvo quem é? Libertar quem? Pedro. Essa é a opção que tem. A outra opção que a igreja tinha, e graças a Deus aprendeu isso, é de esquecer Herodes. Esquece Herodes. Mandou um recado para todas as células, porque essa célula estava na casa de Maria, mãe de João chamado Marcos, e diz historiadores, Fábio, que ela ficava no mesmo local do cenáculo. Pedro está aqui na Torre de Antônia. Quando você for lá em Jerusalém, eu te mostro essa geografia. É como se fosse daqui lá na Rampa Church, andando a pé, da Torre de Antônia até a casa onde o povo estava orando, 1 quilômetro mais ou menos, ou um pouquinho mais, mas é esse espaço. Ele está preso aqui, tem uma casa a 1 quilômetro orando por ele. Essa casa podia ter ido lá onde Herodes está, mas eles não. Mandou um recado para todas as células: o apóstolo precisa de oração. Sabe o que eles fizeram? Esquece Herodes, esquece poder humano, esquece o que é natural, vamos direto no trono. Você está comigo ou não está, irmão? Aí o que a igreja fez? Ela vai e entra em oração no trono, porque eles sabem que tem poder nisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente esqueceu disso, irmãos. A gente pega a nossa primeira conta atrasada e vem aqui no Herodes e pede: Herodes, me ajuda a pagar minha conta aqui, ou muda a lei aí, me ajuda para... Se você mudar a lei lá no meu bairro, as coisas vão acontecer. Porque nós somos humanos, a gente quer ir no Herodes, a gente acha que governo resolve o problema da gente. Igreja, querido, não vai a governo, igreja vai no governo, lá em cima. A igreja vai lá em cima. Aí o que a igreja faz? A igreja vai e direciona a oração para cá. Olha bem, olha que caminho. 1 quilômetro de distância só, querido. Eles tiveram que viajar anos-luz para chegar aqui no trono da glória, aonde
A presença de Deus está rodeada de serafins, querubins e milhões de anjos, milhões. Irmãos, um anjo só fez os tragos que eu estou te contando. Só que Deus lá tem anjo, mas tem tanto anjo. Eu não estou aqui exagerando não, eu conheço a teologia. Tem muito anjo, que é angiologia, um estudo que a gente faz. Aqui, ele está rodeado, tem anjo dando cabeçada querendo trabalhar, gente. Tem anjo esperando uma ordem do trono. Tem anjo que se sente honrado quando Deus fala, desce. Você está entendendo? Pedindo para pegar uma causa. Eles estão loucos para pegar uma causa. E a gente está aqui batendo cabeça, fazendo documento, não sei o que e tal. Aí a igreja entrou direto, a igreja esqueceu do Herodes. Herodes é um líder romano, tem muito poder. E ele está achando que ele vai matar o apóstolo amanhã. Só que a igreja disse, não é assim. Não é assim. Eles entraram. Quando a oração entrou no trono, Deus olhou. Pensa em milhões e milhões e milhões e tudo assim. Eu vou. Pensa, porque eles são loucos para vir, para descer. Aí Deus apontou assim: você desce. Aí o anjo desceu. Foi lá. Pedro, 2 soldados de cada lado, prendendo o braço dele, 2 sentinelas em 2 portais e uma porta fechada de ferro. E 4 soldados aleatórios, que faziam uma escala aleatória, porque eles eram estruturados para não perder o prisioneiro, cuidando desse prisioneiro aqui. E Pedro estava como? Dormindo. O anjo teve que cutucar nele, acordar ele. Irmão, ele podia ter passado a noite acordado. Se você vai morrer amanhã, tu não dorme. Tem gente que tem uma conta para pagar amanhã, já não dorme. Sim ou não? Já não dorme. Como é que Pedro dormiu? Porque ele lembrou que Jesus viu ele velho. Você tem que lembrar de algumas coisas. Você está esquecendo de algumas coisas, querido. Você está esquecendo que aquele que há de suprir todas as suas necessidades, aquele que a sua destra é fiel. Eu tenho um monte de texto ali, mas quero te lembrar. Olha bem, o anjo vem aqui. Na hora que o anjo chegou, imediatamente as cadeias soltaram. Com a chegada do anjo, soltou. Naquele instante, o anjo deu um comando para ele. Falou, olha, veste a tua roupa, veste o teu casaco, bota as sandálias. Agora, e os soldados romanos, irmão? Será que dormiram? O que aconteceu com esses homens que sabiam que tinham que guardar? E Pedro, assim, na Bíblia fala que ele não sabia se é sonho, se é visão. Ele está meio atordoado. Porque tem coisas que você sonha, mas você acha que nunca vai acontecer. Mas aquilo era um negócio tão absurdo, que ele achou, será que é verdade? Eu quero que você se assuste assim com Deus, querido. Tomara. Eu te desejo isso, posso desejar isso para você? Você se assuste com Deus assim. Que Deus vai te fazer algo tão poderoso, você vai falar, meu Deus, parece um sonho, o que está acontecendo? Aí o que acontece? Pedro vem com o anjo, aí eles vêm, os 2 juntos. Uma sentinela está vigiando, não vê. Outra sentinela está vigiando, não vê. Um portão de ferro, não vê. Aí quando ele chega na cidade, o anjo vai embora. Pedro olhou para um lado e para o outro, sabe o que ele falou assim? Até que eu atinei, até que caiu a ficha. Aí eu percebi o tamanho do negócio. Ele falou, gente, eu estou livre. O que aconteceu comigo? Eu estou solto. Aí, sabe o que aconteceu com ele? Ele pensou, para onde que eu vou? Irmãos, todo liberto, ele vai para o destino onde o libertou. Todo liberto, o destino dele é onde ele foi liberto. Ele podia ir para qualquer lugar, ele falou, vou fugir para outra terra. Sabe para onde que ele foi? Para um lugar que estava orando por ele. Ele foi lá, ele foi para lá. Quando chega lá, tem um pessoal aqui intercedendo, Deus liberta Pedro, Deus faz. Tem gente que ora, irmão, mas não acredita. Tem gente que ora só para orar. Só para está orando. E estão orando. Aí alguém bate na porta, aí vem a Rod, que é uma empregada. Normalmente as empregadas são escravas e tal. Ela bate a porta, aliás, veio a bater, ela ouviu a voz, ela não abriu, ela só ouviu a voz do apóstolo, ela falou, é ele. Correu e falou, o apóstolo ali fora. Você está louca? Que apóstolo? Ele está preso. Ela falou, a gente não está orando para ele ser liberto? Irmão, quem você está orando para ser liberto? Quem você está orando para ser curado? Então, irmão, é o nome de Jesus, acredite. Só que aí, está lá o apóstolo batendo. Está lá batendo. Quando eles abrem, eles levam um susto. Tomara que tu leve um susto, irmão. Porque a bênção está batendo à tua porta, a oração está sendo respondida, Deus está movendo sobre a tua causa. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Só antes dos 4 descerem, volta lá, Rodrigo, onde você estava, só para aproveitar a questão aqui. Agora traz para os dias de hoje.
O Leite está com a batalha dele lá. Ele pensa, segunda-feira de manhã, eu vou em Herodes. Normal. Eu vou usar minha influência. Eu vou falar que eu sou o bispo do Projeto Vida. Eu vou falar que eu sou o sei o quê. Eu vou ali. Eu vou falar que eu sou membro lá da igreja, que eu trabalho com as crianças, cada um aqui, que eu faço a obra de Deus. Eu vou falar que eu tenho uma célula lá, e vem aqui Herodes. Irmão, esse Herodes aqui não sabe nada disso. Esse aqui não faz diferença quem você é. Aqui não faz diferença. Agora, ele pode pegar a causa dele e se lembrar dessa mensagem de hoje, e acordar amanhã e falar assim: eu não vou perder meu tempo aqui não. Eu vou direto para o trono. Eu vou direto para o trono. Eu vou lá, porque se Deus me abençoar, Herodes vai ter que se dobrar, Pedro vai ser liberto, e as coisas vão acontecer. Só que mais eu vejo, sabe o que é, irmãos? As pessoas vindo até Herodes aqui: pode pagar minha conta? Pode me resolver? Você pode me ajudar essa semana? Pode enterrar meu filho? Você pode não sei o quê? Irmão, eu não tenho problema em abençoar a gente. O Projeto Vida nasceu para abençoar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão: antes de você ir no humano, vai para o céu. Vai lá. Porque a frase, bota a frase de novo aí, você vai ver que tem um poder nessa frase, querido. Olha lá, o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que chamou, foi buscar o anjo no céu. Então a tua oração vai buscar o anjo, e eles estão dando cabeçada querendo descer. Eles estão loucos para pegar uma causa aqui na terra. Eles estão prontos para servir você, meu irmão. Só que a gente está gastando tempo aqui e fica esperando e reclamando. Olha, fulano de tal tem 2 semanas, não me ligou ainda, né? Irmão, vai lá em cima que é mais rápido, meu irmão. Vai logo, vai, porque o coração do Senhor vai fazer os homens se inclinarem diante dele. O coração do Senhor vai fazer as causas se moverem. Ou você não crê que ele é o Rei dos Reis, que o Senhor é Senhor dos Senhores, que ele está sobre todas as coisas. Ou você não crê que ele tem o domínio sobre todas as coisas. Uou, dá um glória a Deus, meu irmão. Meus filhos, pode se assentar. Mas olha aqui para mim, querido. Construa essa imagem hoje. Eu não sei qual é a tua causa, mas construa essa imagem hoje. Porque Deus pode usar pessoas? Pode, irmãos. Mas para que perder tempo com gente? Sabe, se você tem o Rei dos Reis esperando, por que criar expectativa em alguém? Eu estou aí, tem um mês, estou esperando, estou desempregado, né? Irmão, me desculpa, eu não quero. Aliás, eu falei com a apóstola hoje de manhã. Eu tomando café com ela, ela falou assim, eu falei com ela assim: vamos só agora dar o bálsamo para a igreja, porque eu estou batendo muito esses dias, né? Então eu vou mandar um bálsamo. Mas ele vai batendo no mau sentido. É de acordar, despertar, é de falar com você que tem jeito. Então a intenção minha não é afrontar ninguém, mas às vezes a pessoa está passando uma luta há meses, mas ele não entendeu ainda, irmão. Vai para o trono, vai para a presença, vai lá buscar o reino, vai, porque o mesmo Deus que age na minha causa é o mesmo que vai agir na sua. O Deus é o mesmo. Qual a diferença? É que eu aprendi que não gasto tempo com Herodes. Eu não gasto tempo com Herodes. Eu não vou gastar tempo aqui. Eu vou investir meu tempo lá. Eu vou buscar lá. E Deus manda anjo a meu favor. Mas o apóstolo tem sorte. Não é sorte não, querido, é oração. Não é sorte não, é intercessão. E acima de tudo, uma grande bênção. Sabe por que Pedro dormiu aquela noite? Porque ele sabia que tinha uma igreja orando por ele. Então, amado, pode dormir bem, que tem uma igreja orando por você, irmão. Aqui, quando a intercessão, o pastor Rodrigo, não só ele, mas como líder, os projetos que se faz, tem gente que não entende. Como é que tem um monte de gente orando ali? Não faz sentido, irmão, faz. É porque agora eles estão acionando é o céu. A gente quer que tenha uma igreja com departamentos ajudando a gente, batendo porta, batendo nas portas das pessoas da cidade, influenciando e pedindo ajuda para a gente. Irmão, a gente pode fazer isso, que temos influência sim. Mas nós aprendemos que a nossa maior influência está lá em cima. Lá nós temos lastro. Lá ninguém vai prender, porque os homens se dobram diante da intercessão. As pessoas se dobram. Tem gente que está fazendo, dizendo: eu não queria fazer, mas vai fazer. Vai fazer, porque a igreja está orando. Dá outro salva de palmas aí. Dá um glória a Deus aí. Será que a gente está aprendendo algo hoje aqui, irmãos? A direção da sua oração não pode ser sua causa. Presta atenção nessa frase. Mas sim direção ao céu, que vai mover os anjos
para a sua causa. Prenda isso na tua vida. Olha para as cadeias que prendem você, querido. Hoje eu estou dizendo, quando o anjo chega, as cadeias são quebradas. Quando chega a luz, fala comigo, quando chega a luz. Está em Atos 12:7. Você vai dizer que quando o anjo chegou, você deve lembrar, a luz chega junto com ele. Quando a gente espera a luz chegar, querido, é discernimento. Não é luz para iluminar, é luz para discernir. Você já viu uma coisa que você está tentando há muito tempo fazer e não consegue, chega um especialista e faz em 5 minutos? Por que o especialista faz em 5 minutos? Porque ele tem a luz que você não tem. Então aprenda a obedecer quem chegou com a luz. Porque existem coisas que você sabe muito bem, você é a luz para as pessoas. Mas existem outras que você não sabe bem. E chega alguém, você está com um problema na sua casa, um problema elétrico, você está tentando mexer, quase botou fogo na casa. Aí chega um especialista e meia hora ele fala, patrão, está resolvido. Aí tu pergunta para ele assim, como você fez? Ele fala, não vou falar. Por quê? Porque senão você não me chama mais. Mas como eu estou 3 dias, quase botei fogo na casa, porque eu sou especialista. Mas ele chegou com o quê? Com luz. Quem chega com luz, querido, vai dar ordem. E você não subestime a ordem. Porque esse anjo parecia a mãe de Pedro. Irmão, o anjo chega assim, põe a roupa. Eu lembrei dela em casa, Zaque, põe roupa, menino. Tem que tomar banho hoje? Agora põe a sandália. Esse anjo podia só falar assim, corre meu irmão, se veste e vamos fugir daqui. O anjo foi detalhista, põe a roupa, põe a sandália, põe teu manto, levanta, minha coisa, parece a mãe. Tem coisas, irmão, que é tão simples que a gente pensa que não foi Deus que fez. Não subestime, porque Deus ele se preocupa com pequenos detalhes da tua vida. E Deus fala através de coisas pequenas. Põe a roupa, você vai dizer, quem é você mandar botar roupa? Bota a sandália, agora põe um manto. Parecia até que ele falou, agora põe um perfuminho, agora vamos sair, né? É uma mãe mandando um filho se arrumar para sair de casa. A gente olha o negócio desse e fala, isso aqui não tem Deus não, porque a gente espera um negócio meio assim, diferente. A gente pensa um monte de querubim na mão, com espada na mão, com fogo na boca. A gente pensa um negócio, irmãos, Deus age de maneira simples. Deus age de maneira simples, Ele vai te livrar numa simplicidade que você vai ficar atônito, vai ficar assustado. Quando você terminar, vai falar assim, meu Deus, Pedro estava na cidade sozinho. Ele falou, o que aconteceu? Eu estava preso, ia morrer de manhã, eu estou livre, eu vou na casa dos meus irmãos, estão orando por mim, vou lá falar com eles que eu fui liberto. Então o que me envolve aqui nesse texto, eu já termino com essa palavra, querido, é que ele estava na dimensão do anjo, ou o anjo estava na dimensão dele. Alguma coisa diferente está acontecendo aqui. Ou ele estava na dimensão do anjo, ou o anjo estava na dimensão dele. Porque a sensação do apóstolo é que eu estou sonhando. Ele está dizendo, eu estou sonhando. Porque ele está na mesma dimensão do anjo. Só que ele não sabia se o anjo desceu ou ele subiu. Ele não sabia se eu estou com ele agora aqui, quando eu oro eu subo lá, ou se ele desceu na minha realidade. O que importava é que os dois estavam na mesma dimensão. Uma dimensão que os soldados romanos não tocam, que Herodes não toca. Se ele está com o anjo ou o anjo está com ele, não importa. O que importa é que quando o anjo vem, você sai das mãos do inimigo. Imediatamente você se torna invisível ao teu inimigo. O que importa é que Deus te trata de outra maneira. Deus te leva ao teu livramento. Deus te coloca numa posição de honra. Então, isso aqui para mim é fantástico, porque nós sabemos que é o ministério dos anjos. A igreja, o Projeto Vida, vive debaixo desse manto. Mas em especial em 4 anos, nós atuamos aqui 4 anos, a ponto da cidade chamar a igreja do anjo. A igreja do anjo. Por quê? Porque por um momento Deus nos deu esse presente para conhecer o mundo espiritual. Eu teria história para te contar numa conferência aqui de um dia inteiro, porque são fantásticas quando os anjos resolvem descer para mover sobre a igreja. E hoje, quando eu vim para cá, eu falei, Deus, não sei como, mas eu clamo ao Senhor, manifesta os teus anjos, faça algo na vida do teu povo, mova com algo sobrenatural. Eu queria que você ficasse de pé, querido. Fique de pé nesse momento. Fique de pé nesse momento. Eu estou continuando ainda, mas eu quero que você fique de pé para você já pronto para receber essa palavra aí. Agora, deixa eu fazer outra colocação. O anjo trouxe luz ou a luz trouxe o anjo? Ah, pô, você está me confundindo a cabeça. Pedro está no lugar do anjo, está no lugar dele. É só para você pensar comigo. Foi o anjo que trouxe a luz, será? Ou foi a luz que trouxe o anjo? Ele precisou obedecer às ordens de quem veio com luz.
Aprenda isso na tua vida. Irmãos, hoje eu estou no altar, tenho luz para você. Mas você sabe que eu mesmo, sendo apóstolo, me assento diante de um profissional e não sei nada. E eu simplesmente obedeço tudo que ele me fala. Por quê? Porque eu aprendi a obedecer àquele que traz a luz. Está entendendo ou não está entendendo? Eu estou num lugar, às vezes alguém tem luz que eu não tenho. Aí eu vou ficar ali quietinho dizendo, o que eu faço? Eu até anoto, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Então aprenda, querido, quando a luz chega, é porque Deus quer dar instruções. Nunca só vem luz sozinha. Vem luz, discernimento, revelação. Porque Pedro podia muito bem dizer o seguinte: por que esse anjo não faz eu desaparecer, que aparecer lá na casa lá? Filipe foi assim, foi transladado. Mas o anjo queria fazer uma caminhada com ele. Ele foi vendo, guarda aqui, guarda, os dois primeiro, outro guarda. Ele pensou até que era sonho, ele falou, não está acontecendo isso, não é possível. Aí ele viu o portão abrindo que automaticamente, controle remoto na mão, abriu. 2000 anos atrás, irmão, desculpa, né? Abriu, a palavra é automaticamente. Abriu, igual o portão da tua casa. Apóstolo, não tem lá ainda não, profetiza então, irmão, vamos lá. Automaticamente, foi abrindo, né? Quando ele chegou na cidade, irmãos, lê em casa o texto depois, vai te ajudar. Ele levou um susto, ele atinou, ele acordou, ele caiu em si. Sabe o que é cair em si? É quando você fala assim, meu Deus, eu não sabia que Deus é tão poderoso assim. Eu não sabia que Deus ia me trazer esse livramento. Porque eu dormi para morrer e acordei para viver. Eu dormi para morrer e acordei. Você teve alguma noite assim que você dormiu para morrer? Eu já tive. De eu dormir e falar, Senhor, se tu quiser me levar essa noite vai ser melhor. Porque o que tinha para amanhecer era tão ruim, Fábio, que eu falei assim, Senhor, me leva. Sabe aquelas mortes bonitas? Fulano dormiu, não acordou? Mas sabe o que Deus fez? Deus é tão fabuloso, Deus é tão extraordinário, Deus é tão surpreendente, que ele dormiu para morrer, mas quando ele acorda, ele está liberto, sem saber o que está acontecendo. Ele só tem uma visão de que alguém invadiu o território dele e o tirou de onde ele estava, de uma maneira milagrosa. Hoje eu quero profetizar milagres sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu quero profetizar milagre. Quem precisa de uma intervenção de Deus, querido? Nós não vamos para Herodes não, nós vamos para o céu agora. Não é para Herodes não, nós vamos para Ele, para aquele que tem o Senhor, que é Senhor de todas as coisas, aquele que tem os anjos ao seu redor. Basta uma ordem dele e o anjo desce na sua causa, meu amado. Recantará lá, ele mandará lá, babababababás.